A minha apresentação de hoje aqui, eu vou tentar não deixar ela muito chata. Eu vou trazer alguns dados sobre educação de modo geral, com recorte étnico-racial. E a ideia é apresentar um pouco por que a educação tem que e deve ser usada como fator para incluir todas as crianças, inclusive, claro, as negras, e tentar trazer também um pouco do que o CERT tem de acúmulo nesse sentido, né? Então, há 12 anos, anterior à Lei 10.639, nós temos o Prêmio Educar pela Igualdade Racial, que é um prêmio que ele visa valorizar, identificar e valorizar mesmo quem são as escolas, os professores e os gestores que estão promovendo uma educação que visa a igualdade racial, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu trago aqui é um trecho retirado, na verdade, do texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que ele traz o seguinte, né? Nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos e a previsão de instrução para adultos e negros dependia da disponibilidade de professores, né? Então, eu gosto de trazer esse trecho porque ele é um decreto, né, decreto 1331 de 1854, porque ele mostra, né, essa carga histórica que tem da exclusão das nossas crianças negras da escola, né? Então, é claro, esse processo de escravidão, ele interrompeu uma história africana e trouxe para cá pessoas, né, na situação de escravizados. E essas pessoas não tinham nenhum dos direitos, não tinham direito nenhum, né, nem eram pessoas, e a educação tinha esse, não fazia parte mesmo daquilo que era pensado para as crianças negras, né? Então, eu acho que é interessante trazer esse trecho para mostrar que tem um fundamento histórico e jurídico aí desde cedo, né? Aqui eu trago alguns motivadores da não escolarização das crianças e adolescentes negros, né? Então, são alguns tópicos, né? Então, a gente tem a condição econômica, né? A pobreza, que hoje a gente sabe que a pobreza no nosso país tem cor, né? E ela é preta, ela é negra. A exigência do trabalho infantil muito cedo e para o mercado de trabalho. A questão que os professores apontam como déficit de aprendizado. Sofrer discriminação no ambiente escolar, a questão da intolerância religiosa e a situação de rua, né, de muitos jovens e crianças negros, né. Aí aqui é interessante a gente notar que todos esses aportes têm, no fundo, a questão racial e o preconceito e a discriminação como estruturantes para essa não escolarização das crianças negros e negras, né? Por exemplo, quando você pega aqui a segundo, né, que é o déficit de aprendizado em disciplina, né? Estudos mostram que os professores classificam como mais difíceis de lidar, né, mais teimosos, com crianças que não ficam quietas e têm dificuldade de aprender. Os professores acabam classificando as crianças negras desse jeito 2 vezes mais do que as crianças brancas, né? Então, tem toda uma questão aí de como que é o olhar desse educador para aquela criança negra, né? E se ele está considerando que aquela criança ela não existe ali naquele campo daquelas 4 paredes daquela sala, mas ela tem todo um background que vem com ela, né, que é histórico e social, né? Outro ponto que eu gosto de destacar aqui é sobre a intolerância religiosa. Outro estudo feito pelo CERT também apontou, na boca dos gestores e professores, a gente vê o quanto eles sentem dificuldade, uma vez que eles aceitam e entendem a necessidade de trabalhar com a temática racial, quanto eles sentem dificuldade de abordar a questão religiosa, porque muitas vezes
tem uma resistência muito grande, né? Se é o professor que está propondo, da gestão e dos pais, né? Que não entendem não entendem como uma necessidade primordial apresentar essa diversidade religiosa, e já entendem que quando a gente vem com essa proposta de falar de várias religiões como um doutrinamento para qualquer outro tipo de religião que não seja aquela professada pela família. Então, nas práticas do prêmio, isso é muito comum de nós vermos, né? São poucas que versam sobre religião, porque tem todo um preconceito, e aquelas que versam nunca é sem conflito. Normalmente tem uma situação conflituosa, ou com os próprios professores, ou com a gestão, mas principalmente com os pais, né? Então, essa ideia dessa educação que tem que, sim, incluir a família, a escola, é muito importante se a gente pensa em implementar a Lei 10.639, porque não adianta a gente conseguir conscientizar e valorizar crianças negras e ela chegar em casa e ter um discurso contra. Então, como a gente inclui essa família é sempre um ponto importante. Aí aqui eu trouxe alguns dados de como essa discriminação racial de fato afeta o acesso e a progressão nos estudos, né? Então, alguns já aparecem com a referência, mas eu trago as referências no final, tá? Alfabetização, por exemplo, né? Então, entre a população negra de 15 anos ou mais, há mais analfabetos, 13,4%, do que a população branca, 5,9%. E essa é uma idade bem crítica, né? Essa idade quando eles estão, né, entrando no primeiro ano, que é quando a gente percebe, né, que a educação tem, na educação infantil, um déficit de crianças negras, poucos negros. Aí, no Fundamental 1, temos mais alunos negros. Do 2 até o ensino médio, realmente a escola vai ficando branca, né? Então, os alunos vão saindo da escola, os alunos negros vão saindo, né? No ensino médio, o índice de adolescentes negros com idade superior à recomendada é de 15,2% a mais, de 15,2%, dos brancos é 8,9%. Essa distorção idade-série também atinge muito mais a população negra do que a branca, né? No ensino fundamental, né, um estudo do INEP de 2007 trazia que enquanto 70% das crianças brancas conseguem concluir o ensino fundamental, somente 30% das crianças negras chegam a essa fase. Então, a gente vê realmente um déficit muito grande em todas as fases, né, todos os níveis de ensino, né, mas principalmente no ensino médio. Bom, evasão escolar também é um dado que a gente costuma trazer para demonstrar o quanto é a diferença desse tratamento de crianças e adolescentes brancos e negros, né? Então, há dados do PNAD que dizem que há mais de 3 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, né? E a estimativa que consta é que 61,6% são negras. Então, é um absurdo dessa diferença mesmo, né? Tem uma pesquisa que foi feita pelo INEP em 2009, que chama Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, e ela foi realizada com 501 escolas, né, de todo o Brasil, né? Essa pesquisa foi interessante porque ela foi feita com pais, alunos, professores, gestores, e a gente sempre tem né, aquela pesquisa, enfim, que muita gente conhece, né, de o Brasil é um país racista? É racista, mas você é racista? Não, eu não sou racista. Então, o Brasil é um país racista sem ninguém se declarar racista, né? Então, e aí essa pesquisa já trouxe o dado um pouco mais real, né? Que nós acreditamos como dado um pouco mais real, quando mais de 94% diz ter algum preconceito de cunho étnico-racial, né? A gente sabe que assumir isso é um problema muito grande ainda hoje, né? E nessa pesquisa feita no ambiente escolar houve esse dado que é bem interessante, né? E que as práticas discriminatórias têm como principais vítimas especialmente os negros, os pobres e os homossexuais, né? O outro dado diz respeito às escolas, né? E esse nível, né, da diferença socioeconômica, né? Então, e o quanto isso pesa. Então, as escolas onde o preconceito racial aparece mais, as escolas que se admitiram mais racistas, elas possuem menores níveis de desempenho escolar.
Então, quer dizer, quando a gente fala de uma educação igualitária, a gente está dizendo que a gente está falando para educar o branco, inclusive, que a gente precisa que o branco entenda certas coisas e, mais do que isso, quando a gente aumenta a qualidade da educação, visando essa pluralidade étnica e de cultura, isso vai aumentar, inclusive, o entendimento e a ampliação cultural do aluno branco, né? E de como lidar com as diferenças, tudo isso vai aumentar o nível escolar desse aluno branco também, né? Aí, outro dado, né? As unidades de ensino onde há mais atitudes preconceituosas entre os alunos apresentam resultados mais baixos nas avaliações de matemática e português da Prova Brasil 2007. E a gente acha interessante fazer realmente essa ponte, né, entre atitudes preconceituosas, o que é feito e o que não é feito, com relação ao que é valorizado, né? Então, enfim, a Prova Brasil ela é bem valorizada. Então, saber que essas escolas que têm pessoas que se dizem mais preconceituosas acabam tendo desempenho menor, é importante para a gente ver o quanto esse nivelamento do que é ensinado ajuda mesmo na progressão de todos os alunos brancos e negros. Aqui uma outra pesquisa da CONANDA, que é o Conselho Nacional, né, de Direitos de Crianças e Adolescentes, sobre situação de rua, né, que também era um daqueles pilares para a falta de escolarização da população negra, né. Então, o CONANDA diz que em 2011 há 23.973 crianças e adolescentes em situação de rua no país, né. Quando a gente faz o recorte de gênero, a gente vê que são predominantemente meninos, né, 71,8%. A faixa etária entre 12 e 15 anos. E aí, quando a gente pega o quesito raça-cor, como foi a autodeclaração, por isso que a gente não vê aqui de acordo com o IBGE, né? O IBGE entende, né, pretos e pardos, que é igual a negros, brancos, amarelos e indígenas, né? Então, aqui, 49,2% se declarou parda ou morena, como foi a autodeclaração com crianças e adolescentes, o CONANDA deixou livre para a pessoa poder dizer o que achava que era, e 23% se declara negros. Então, o CONANDA entende que há, dentro dessa população de crianças e adolescentes em situação de rua, 72,8% de não brancos, né? Então, seria o mesmo a nossa população negra. Então, se essas crianças estão na rua, elas não estão na escola, muitas vezes, a maioria das vezes. Pobreza e trabalho, né? Que é outro pilar para a não escolarização de negros, né? Então, aqui eu trago um dado da Unicef bem recente, de 2014, desse ano, que diz que as crianças negras têm quase 70% mais de chance de viver na pobreza do que as brancas, né? E isso é agravado se a gente pega a população urbana e rural, né? Com relação ao trabalho, né? Tem toda a proibição, né, legal, né, que vocês aqui sabem melhor do que eu. Mesmo assim, existem muitas crianças trabalhando hoje em dia, principalmente na faixa dos 6 a 10 anos de idade, né, que é uma faixa também crítica para a população negra. E entre as crianças brancas de 6 a 10, a taxa é de 1% trabalhando, enquanto das crianças negras é 1,6%, né? Então, e tem outros estudos que diz que a taxa, quando a gente pega o recorte só de gênero de meninas, né, que a taxa de pobreza das meninas negras é quase 2 vezes superior à de meninas brancas, né? Então, como eu disse anteriormente, a pobreza tem cor negra, né? Aqui eu trago um quadro do PNAD, que é de 2009, mas a situação não mudou tanto de lá para cá, que fala sobre a população que trabalha e estuda, né, de 6 a 10 anos de idade. É cruel mesmo, né? Então, se a gente pega aqui, bom, se pega o total, né, Brasil, você vai ver a diferença, né, entre a população branca e negra, né, que é gritante, e ela segue assim em todas as regiões. Ela segue assim em todas as regiões, sempre a população negra sendo muito maior, né, dentre essas que estuda e trabalha, com exceção da região sul, né, mas aí a gente entende aí até pelo fator de sermos em menor número, né, na região sul.
Bom, tudo isso fez com que as crianças negras estivessem fora da escola ou recebessem uma educação que não contemplasse sua diversidade, né? Então, aí em 2003, né, fruto da luta do movimento negro, né, fruto de muitas dessas mulheres que estão aqui na mesa e de muitos que vieram antes de mim, construiu-se, né? Não surgiu, não foi geração espontânea, construiu-se a Lei 10.639, né? Eu gosto muito dessa charge. Ela é uma charge, né, que o garoto, não sei se dá para ver direito, mas o garoto pergunta para o pai: mas o que é o preconceito? E ele responde: uma forma de silêncio, né? Então, é um pouco daquilo que a doutora Cidinha estava falando para a gente, né? A gente tem uma construção do branco como modelo universal de humanidade, e esse modelo universal está refletido nos livros didáticos, nas decorações das escolas e principalmente na forma de ensinar, que não contempla muitas vezes o que veio conosco, né? O que é do nosso povo preto, né? E essa lei, ela tem esse papel, ele cumpriu esse papel de tirar da invisibilidade desse não lugar a questão do preconceito e do racismo na escola, né? Que muitas vezes a gente, né, eu acho que quem já sofreu ou tem contato com quem sofreu sabe que muitos professores tendem a minimizar, a falar: não, mas isso é besteira, deixa isso quieto, coloca num lugar, né, não um lugar mesmo, né? Aquilo não existe, no lugar do invisível. E aí a lei traz para um debate público essa que é uma questão realmente estruturante para a sociedade brasileira, que é discutir o preconceito e o racismo, né? E aí, enfim, essa imagem, né, essa imagem silenciada, eu trago aqui uma fala da doutora Maria Aparecida Bento, dentro de um texto dela sobre branquitude. A doutora Maria Aparecida, ela é diretora do CERT, né, a organização que eu trabalho, e quando ela discute branquitude, é muito interessante de notar o quanto esse olhar negativo que se tem pelo negro é uma construção branca, né? Então ela coloca em determinado momento o olhar branco sobre o negro, a projeção branca sobre o ser negro. Essa projeção é nascida no medo, cercada de silêncio, fiel guardião de privilégios. Então, enquanto essa questão estava abafada lá no campo da invisibilidade, os privilégios estavam super resguardados lá. Quando o movimento negro vem com essa questão, expõe e consegue sancionar a lei, né, que foi sancionada pelo presidente Lula, tira desse campo da invisibilidade e dá essa oportunidade do debate público de uma questão que ficava muito no ambiente privado, né? As famílias resolviam ali quando tinha algum conflito, a mãe era chamada, a mãe não era chamada na escola, e agora o debate ele é público, né? Sobre como tem que ser essa educação para todas as crianças e as crianças negras, né? Acho que outro fator que é legal a gente comentar nesse slide é a questão das diferenças, né? E como, de novo, a invisibilidade atua tornando as diferenças fatores de desigualdades. E é isso que a lei vem combater, né? A gente não quer deixar... A questão aqui não é mudar o currículo de um currículo que sempre foi eurocêntrico e trazer ele para o afrocêntrico. Vamos só falar de África, não é isso. É que a gente não vem falando de África. Então, a gente quer dar mesmo essa dimensão plural para o currículo escolar, né? E uma vez isso feito, essas diferenças, né, de cultura, essas diferenças de tratamento, elas não vão ser mais fatores de desigualdades, né, como elas são hoje. Falando de novo da lei, né? Então, é isso, né? A lei conseguiu alterar a maior lei de educação, que é a LDB, né? E aí, no texto das diretrizes curriculares de educação, que é um texto riquíssimo, esse texto ele serve desde para quem é da área da educação e já tem todo esse aporte teórico, até pessoas, enfim, que pais podem ler esse texto. Ele é de uma linguagem muito acessível e ele traz um resgate histórico de como a lei foi criada,
até dicas para os professores como, eu devo chamar meu aluno de negro, ou se não, coisas bem específicas mesmo, dúvidas dos professores. Então, essa lei está disponível na internet, se você jogar lá Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, você vai conseguir ler todo o texto das diretrizes, e é bem importante. E aí, no texto das diretrizes está lá, né, que a lei ela acaba assumindo que o Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de desenvolvimento excludente, impedindo que milhões de brasileiros tivessem acesso à escola ou nela permanecessem, né? E quando a gente fala permanecer na escola, é justamente porque há estudos que até dizem que não é evasão escolar, e sim expulsão escolar, né? Porque aquele aluno negro, uma vez que ele não se vê ali naquele ambiente escolar, que não há nada dele ali, né, ele vai embora, né? Então, não é ele que saiu por si só, mas a escola não foi um ambiente acolhedor para ele. Então, e proporcionou essa expulsão, né? Então, garantir igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, né? Mais uma vez, a ideia é tornar o currículo atraente para outras, tornar esse currículo atraente e que ele contemple, na verdade, as diversas contribuições culturais que existem dentro do povo brasileiro, né? Então, a ideia é essa. Bom, no campo do que nós temos de resolução, pareceres e leis. Então, nós temos a lei, né? Esse parecer que institui essas diretrizes que eu falei anteriormente. E, de novo, as diretrizes elas são um texto muito rico, que ele traz todo o embasamento teórico e prático, que vai auxiliar os educadores, não só na ideia do que fazer, né, na concepção, mas, inclusive, na execução mesmo dessa educação plural que a gente está pretendendo, né? A doutora Cidinha falou sobre a Rainha Zinga. Na Diretrizes, por exemplo, ele chega a citar para educadores que nunca tiveram mesmo contato com esse conteúdo étnico que pode ser implementado na escola. Ela chega a citar nominalmente quem são as pessoas quem são as figuras, né, que poderiam aparecer numa aula de história. Então, ele cita a Rainha Zinga, cita Martin Luther King, cita Luiz Gama. Então, assim, chega a citar, né? Então, para a gente entender o quanto esmiuçado é esse material, né? E mais esmiuçado ainda, nós temos um Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, né? E esse plano surgiu justamente porque tinha um entendimento que era preciso fortalecer ainda mais as diretrizes e institucionalizar essas orientações, né? O plano, ele também é um texto bem rico, ele também é acessível na internet, e ele está dividido em 6 eixos, né? E eu aqui destaquei só 2. Um é o fortalecimento do marco legal, então é bem importante esse trecho, né, que visa mesmo a construção de políticas públicas e a institucionalização da temática, né, visando uma inclusão ampla no Plano Nacional de Educação, né. E o outro eixo, que também é bem importante, que é a política de formação inicial e continuada. São vários eixos, inclusive um que versa sobre recursos, né? Porque sem dinheiro a gente não consegue mudar absolutamente nada, inclusive no campo da educação. Então, mostra, por exemplo, como o professor pode conseguir recurso, aonde ele acha recurso para implementar a lei, né? Como os entes federados têm que agir com relação à lei. Então, também é um texto super rico que traz várias... a lei vista de vários ângulos mesmo, né? Para contemplar a sua totalidade. Bom, mesmo assim, mesmo com diretriz, com lei, com plano, percebeu-se que pouco seria feito sem uma ação conjunta dos municípios, né? Então, a gente tem leis federais, etc., mas que era importante
ter um município atuante preocupado com essas questões, né? Mais do que é só atuante. Então, eu trouxe aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, que ele foi resultado de uma representação ingressada pelo CERT no Ministério Público em 2006, né, que chamou na responsabilidade São Carlos e outros municípios, outras 11 cidades, sobre o que estava sendo feito ou não com relação à Lei 10.639, né? O TAC trazia duas perspectivas, né? Uma era a formação e atualização desses profissionais e a litigância, né? De mostrar que é preciso e possível entrar com processo judicial para se conseguir a implementação da lei. Esse TAC foi encabeçado, né, pelo Dr. Daniel Teixeira Bento e Dr. Ed Silva Júnior, né, que fazem parte, né, do nosso quadro do CERT. Eu vou dar uma corridinha, porque eu tenho só 5 minutos. Dentro desse contexto que nós estávamos falando, como eu já disse, tem o Prêmio Educar pela Igualdade Racial, que começou em 2002, um ano antes, né, da sanção da lei. E, basicamente, o objetivo do prêmio é difundir, reconhecer e apoiar essas práticas pedagógicas e de gestão escolar que vinculem a temática racial, étnico-racial, nessa perspectiva de garantia de uma educação de qualidade para todos e todas, né? Isso é o objetivo bonito que está lá no site, mas quando a gente conversa, a gente percebe que o prêmio ele visa principalmente diminuir esses índices terríveis de educação da população negra ainda e fortalecer a criança negra dentro da sala de aula, né? Essa criança que não se vê nos livros, que não se vê na parede, que não se vê em lugar nenhum, como ela tem que ser fortalecida, né? Então, eu gosto também muito dessa imagem, né? Que é tirar desse lugar do escravizado e começar a contar histórias dos nossos reis e rainhas africanas, né? Então, eu acho bem bacana essa figura. Aqui, só para vocês entenderem rapidamente como funciona o Prêmio Educar, então tem a etapa de abertura do edital, inscrições online, divulgação formativa, a gente coloca aqui 7 regiões, porque Norte e Nordeste a gente divide, né? Mas são nas 5 regiões. A seleção online, depois pelos pareceristas, seleção presencial, depois tem a premiação, né, para os professores e uma etapa final que é do acompanhamento daquelas escolas, né? Então, a nossa ideia é sempre ampliar cada vez mais esse acompanhamento. A gente premiou aquela escola ou aquele professor, mas a gente quer que ele continue aprimorando, ele continue lançando novos olhares para essa educação, né? Então, essas são as etapas do prêmio, né? Hoje o prêmio ele tem esse acervo de mais de 2.300 práticas catalogadas, né? O próprio MEC já assumiu que o prêmio do CERT é um dos principais balizadores para se entender como a lei está sendo aplicada hoje, né? E tem também o maior acervo catalogado. Aí eu trouxe aqui alguns dados desse acervo, bem rapidinho, né? Então, as práticas elas aparecem nas 5 regiões do país, com destaque para o Nordeste e Sudeste, o Sudeste principalmente, né? E a gente vê que os números do Sudeste, São Paulo, enfim, acabam elevando, né, essa porcentagem. Sul, Centro-Oeste e Norte. A gente percebe que a região Nordeste vem aumentando cada vez mais a participação do prêmio, né? Então, na primeira edição, o Nordeste participava só com 16,9%, hoje a gente já tem 25%. Então, isso é uma conquista mesmo, né, da região Nordeste. Aí aqui alguns outros dados, né? O estudo aponta que quanto maior a população negra no estado, são maiores as chances de surgimento de práticas emblemáticas, né? E aí a gente entende que a relação do professor com aquela criança negra é o grande motivador mesmo para que ela busque uma formação e comece a implementar, pelo menos entender que é necessário implementar a lei, né?
e 51%, né, dessas práticas foram desenvolvidas em resposta a uma situação específica de discriminação e preconceito. Então, isso mostra que aquela omissão que a gente atribui normalmente ao professor perante uma situação de racismo está começando a mudar, né? Então, muitas vezes, 51% das nossas práticas são iniciadas porque o professor percebeu isso e quis fazer algo para mudar, né? 75% das práticas analisadas estavam previstas no projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele rege, né, como vai ser a educação, né, daquela escola, é construído conjuntamente com a comunidade escolar. Então, estar presente no PPP da escola é muito importante para a institucionalização das práticas. E mostra também um enraizamento mesmo, né, dessas práticas. Aqui eu trouxe um slide falando um pouco sobre como a gente percebe que as mulheres negras estão protagonizando a igualdade racial na escola, né? Então, falando de mulheres de forma geral, né? Nos 12 anos de prêmio, 83% das práticas foram protagonizadas por mulheres, né? E a maioria com cursos de pós-graduação. Isso também é visto como um dado a ser comemorado por nós, né? Essa atuação das mulheres. E chama atenção o protagonismo das professoras educadoras negras, que elas são responsáveis por 52% das práticas. E a gente percebe de novo que a vivência pessoal de cada professora é importante, né? Então, as mulheres negras sabendo o que é ser mulher e negra, entendendo isso, indo para o campo da educação e fazendo uma diferença, né? E as mulheres brancas aparecem com 23% das práticas desenvolvidas por professoras e gestoras. Estou acabando. 5 minutos. Estou acabando. Aqui um dado falando sobre como esses professores estão buscando a formação. Então, 66,3% são pós-graduados, né? Então, isso é bem importante, né? Aí aqui, sobre como essa educação para relações étnico-raciais está contemplando esses valores civilizatórios africanos. Então, a gente vê a oralidade, a corporalidade, a dimensão do corpo, a coletividade sempre presente nas práticas, né? 59% apontando que intervir no desempenho escolar é a grande preocupação, né? Então, isso, né? Essa questão de tentar aproximar, o quanto a Lei 10.689 propõe aproximar a educação da cultura do aluno, né? Trazendo elementos do aluno, né, para dentro da sala de aula, né? Eu trouxe um vídeo aqui que não vai dar para passar, porque a gente está sem internet, mas se vocês acessarem o site do CERT, vocês vão ver vários vídeos. Aqui algumas referências. E, para fechar, eu sempre gosto de fechar com esse texto da Audre Lorde. Vou ler rapidinho. Quando falamos, nós temos medo que nossas palavras não serão ouvidas nem bem-vindas. Mas quando estamos em silêncio, nós ainda temos medo. Então é melhor falar, tendo em mente que não esperavam que sobrevivêssemos, né? Lembrando, hoje é dia 13 de maio, Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo. E deixo aí o convite para vocês visitarem o site do CERT, para vocês verem os vídeos. Enfim, eu pulei algumas coisas aqui que não deu tempo. Obrigada pela oportunidade. É isso.